Hoje a gente vai falar de um negócio que várias pessoas perguntam aí nos comentários, que é: dá pra fazer live sem webcam? Fi, dá pra fazer. A questão é, claro, que a webcam, ela vai facilitar bastante, né? Pra você poder facilitar a interação com o seu público, né? De você poder mostrar o seu rosto, sempre ajuda, né? É uma coisa a mais aí pra você poder gerar interação, né? O seu rosto, a expressão facial e etc. Mas dá sim pra fazer live sem webcam, beleza? Tanto dá pra fazer live e fazer uma live maneira, um negócio interessante sem webcam, que existe uma coisa que é muito interessante, que é muito utilizada hoje ainda, que o pessoal, né, às vezes acha que que é mais rede social, não sei o quê, e estão totalmente enganados, que é o rádio. No rádio, a pessoa ela só tem a voz, né? Pra poder ser capaz de criar o conteúdo, de trazer as informações, de gerar o entretenimento e etc. E o rádio, ele é bem interessante, né? Ele é muito bom aí pra quando você tá dirigindo, né? Ou quando você tá fazendo alguma coisa, limpando uma casa, sei lá, você tá numa situação em que você não pode ficar prestando atenção, ficar olhando pras coisas, então ele é bem interessante, né? E a live, você também pode utilizar da mesma forma, porque tem muitas pessoas que consomem stream sem ficar assistindo, assim, sem ficar olhando pra tela. Só prestando atenção, só ouvindo enquanto tá arrumando a casa, as mesmas coisas. Então, quer dizer, é possível sim você fazer uma live interessante sem utilizar a webcam, beleza? Então, algumas coisas que são importantes você considerar, que você ter em mente pra poder deixar a sua live mais interessante. Na verdade, esse tipo de coisa que mesmo pra quem vai usar a webcam, né, pra quem vai falar e tal, também é importante, mas pra pessoa que não tem webcam fica mais importante ainda. A primeira delas é assim, você tem que entender que você é uma pessoa que tá ali criando um conteúdo, que você tá entretendo as pessoas. Então, você tem que levar a sua live como se você fosse um narrador. Na real, como se fosse, não. Você tem que ser um narrador. Conta as coisas que tá acontecendo no jogo, fala o que você tá pensando durante o jogo, fala em voz alta. Essas são todas as formas que são importantes de você manter a atenção do seu público enquanto você tá fazendo sua live. Então, você não pode jamais, mesmo pra quem tem webcam, ficar lá fazendo uma live parado, só jogando o jogo, não. Você tem que estar o tempo inteiro pensando em voz alta. Ah, mas não tem ninguém na minha live, é esquisito. Não interessa, tem que fazer a mesma forma. Porque uma hora pode chegar alguém. Mesmo que não chegue ninguém, você tá treinando, você tá praticando, inclusive como se você estivesse gravando um vídeo pro YouTube, etc. Tá? Eu acho que essa ideia é bem interessante, inclusive de você levar a sua live como se você estivesse gravando um vídeo pro YouTube. Então, primeira coisa é essa, ser um narrador, tá? Você tem que estar sempre pensando em voz alta, sempre trazendo alguma coisa, sempre trazendo seu ponto de vista. É como se você estivesse fazendo um react a um vídeo, só que você vai estar fazendo um react ao jogo ou ao conteúdo que você estiver fazendo aí durante as suas lives, beleza? Outra coisa importante é o tom de voz. De preferência, né, você sempre utilizar um tom de voz que seja animado, pra deixar as pessoas aí mais animadas pra acompanhar o seu conteúdo, pra acompanhar a sua live, pra prestar atenção aí no que você tá falando, o que você tá dizendo, beleza? Uma coisa muito interessante, muito importante de você utilizar são técnicas de storytelling. São uma palavra, um inglesismo aí, mas que ele é utilizado porque é o termo mais comum. Storytelling basicamente é contar a história. Agora, quer dizer, contar a história da Cinderela, da Branca de Neve, de não sei o quê. Não é isso. Contar a história não necessariamente é tipo pegar uma história pronta e ficar contando ela. Ou narrar a história do jogo, sei lá. Mas é utilizar técnicas de storytelling. Isso você consegue encontrar em livro, tem vídeo falando sobre técnicas de storytelling. Eu recomendo muito que você procure informação, que você estude mais sobre isso, porque não dá pra gente falar tudo sobre storytelling num vídeo, obviamente, né? O que pode ser técnica de storytelling durante uma live? Você, como eu falei, aquela coisa de você pensar em voz alta, de você contar o que tá acontecendo. Porque, como eu falei, tem muita gente que às vezes não tá olhando pra tela, tá só ouvindo. Então, você narrar as coisas que estão acontecendo ali no jogo. Você pode também compartilhar informação interessante sobre o jogo. É sempre legal, por exemplo, você preparar o seu conteúdo. Então, antes de você fazer a sua live, você já decide qual jogo você vai jogar e etc. E fica lá procurando informação, dá uma olhada nas informações, vê notícia, vê site de jogos, às vezes vê a própria descrição do jogo. Pega algumas informações que você acha que possam ser interessantes lá e traz pra sua live. Você pode contar. O jogo foi produzido pela empresa tal, tá vendendo tal, de repente saiu uma notícia de uma atualização. Galera, vocês viram que saiu uma atualização e tal? Pô, agora vai ficar assim, não sei o quê. Isso é tudo técnica de storytelling, você tá contando alguma coisa pras pessoas. Beleza? Ou então você pode trazer história que são relacionadas ao jogo. Você tá lá jogando, de repente aconteceu alguma coisa, você lembrou, teve uma vez lá que eu tava com um amigo meu, e aí aconteceu. Às vezes não precisa nem ser necessariamente de jogo diretamente, mas pode ser alguma história que você lembrou. Isso também deixa a sua live com um tom
diferenciado, acima da média da grande maioria aí dos streamers, né? Que ficam lá simplesmente sentados jogando, ou às vezes ficam lá só lendo, testando o jogo. Tudo isso é importante, tá? Sempre faça. Mas você pode acrescentar alguma coisa a mais aí na sua live, beleza? Outra coisa muito legal, que também é técnica do rádio, que são efeitos sonoros. Som de alguma coisa, de um barulho, sei lá, um som de chuva, um som de carro, buzina, som de meme. Às vezes o pessoal usa muito meme, né? Muito exagerado, só o meme, mas tem outras coisas que você pode fazer. Tem um cara, um streamer, que utiliza muito bem essa questão dos efeitos sonoros, que eu recomendo muito você dar uma olhada se você nunca viu. Que é o Luigi, do canal Luigiverso. Esse cara aqui, ó. Recomendo muito que você dê uma olhada, tá? No canal desse cara. Que você veja as lives dele. Tem o canal no YouTube dele também. É bem interessante que você veja as lives no YouTube dele. É um conteúdo mais de política. E aí, assim, a gente não tá aqui pra concordar ou discordar do cara. A gente tá aqui analisando a habilidade dele enquanto criador de conteúdo, tá? A gente não tá aqui pra gostar, pra amar, pra concordar com o que ele fala, nada disso. A gente tá aqui pra aprender. Eu recomendo muito você dar uma olhada no conteúdo desse cara e ver o que ele faz, as técnicas que ele utiliza, etc. E ver o que você pode trazer pra sua live. Isso é muito interessante. Esse cara utiliza muito bem os efeitos sonoros. É o melhor brasileiro que eu conheço em termos de live, de stream e tal, que utiliza efeito sonoro nas streams dele. Você pode também, inclusive, permitir que o seu público utilize efeitos sonoros. Isso também é uma forma de interação e que pode deixar a sua live mais interessante. Inclusive, para ajudar nisso, a Oned lançou uma extensão para o canal, que é esse aqui, Visual and Sounds Alerts, que você pode instalar aí no seu canal, e aí você configura e o pessoal pode pedir áudio na sua live. Isso aqui é um negócio que você pode utilizar, inclusive, mesmo se você ainda não for afiliado, que tem gente que é afiliado, tá? Utiliza os pontos do canal que dá pra fazer isso também. Se você não for afiliado, dá pro pessoal pedir de graça, dá pra você colocar com ponto do canal e também dá pra você colocar com bits, ou seja, aquelas, tipo, os donate que tem direto dentro da Twitch. Então, quer dizer, você pode utilizar isso aqui não só pra deixar a sua live mais interativa, mas também como uma forma de motivar o pessoal a te mandar dinheiro, a você ter uma melhor monetização aí no seu canal. Então, eu recomendo bastante você dar uma olhada nisso aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Ligando essa coisa de efeito sonoro, como eu comentei, tem vários barulhos, né? Você pode utilizar, por exemplo, som engraçado, som de suspense, som de ação para gerar um clima aí na sua live. Você também pode utilizar músicas de fundo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, isso é uma coisa que eu utilizo bastante nas minhas lives para dar um clima aí, conforme o clima que eu quero dar no momento aí da minha stream. Beleza? E aí, para isso, eu tenho aqui uma playlist no Spotify. Tá? Você pode utilizar aí a plataforma, o programa que você achar mais interessante. A minha, então, olha só, se você for aqui, você vai ver o seguinte, ó, que eu tenho algumas playlists, ó, eu tenho uma playlist principal, né, que é a que normalmente fica tocando na maior parte da live, né, ó, olha só. Então, aí são umas músicas que ficam tocando durante a maior parte da live, né. As minhas são bastante com tema de jogo e tal, clássico, coisa que, assim, como eu sou velho, então a maioria que é de jogo velho também. Tem uma playlist que eu uso aqui pra quando eu vou encerrar a live, que eu quero colocar uma música, assim, mais dramática, que dá uma sensação mais de nostalgia, né, pra terminar, fazer o encerramento da stream, pro pessoal ter aquele sentimento de, putz, já acabou, sabe, ficar com vontade de voltar na próxima. Então, tem pra desafio, pra quando eu vou pra alguma competição, alguma coisa com alguém na live, ou sei lá, vou pra algum desafio aí. Tem umas músicas mais rapidinha, um tom mais de desafio e tal. Uma coisa mais triste, às vezes eu quero fazer uma gracinha, né? Que, sei lá, uma coisa mais. Tá lá chorando. Sei lá, tem umas musiquinhas, tem umas mais românticas, eu uso algumas de anime aqui, que dá esses tons aí. Então, isso aqui são todas formas que você pode utilizar pra deixar a sua live mais interessante. Dá um clima mais legal aí pra sua live, beleza? Por isso que eu falo, isso aqui é muito parecido com ser um radialista. A gente utiliza muita técnica do rádio, e aqui não tem nada a ver se você utiliza webcam ou não, pra deixar a live mais interessante. Então, isso aqui são coisas que você pode utilizar também. Outra coisa que você pode fazer: trazer convidados. Pode ser um amigo, um outro streamer, mas de vez em quando trazer alguém aí para participar da live junto com você e trazer uma dinâmica diferente aí pro seu conteúdo. Aqui, quando você traz amigo, você também pode utilizar técnicas de entrevista. Você pode separar umas perguntas da live assim para você fazer lá para a pessoa que tá jogando com você. Pode ser umas perguntas engraçadas, umas perguntas toscas, ou umas perguntas mais sérias, às vezes umas perguntas mais voltadas pro jogo. Enfim, você escolhe aí, mas você pode separar algumas perguntas pra você fazer aí pra pessoa que vai jogar com você. Ah, mas eu não sei escrever pergunta, eu não tenho criatividade pra isso. O que você faz? ChatGPT. Vai lá no ChatGPT e coloca: liste 10 perguntas engraçadas pra eu fazer pro meu amigo que vai jogar o jogo tal comigo na Twitch. Pode escrever bem assim, bem direto. Aí ele vai te dar lá, depois você vai ajeitando, vai mexendo e tal. É sempre importante que você
faça alguns ajustes, né? Você utiliza o chat GPT para te ajudar, mas aí você vai fazendo os ajustes para deixar mais maneiro, mais legal, aí fazer mais sentido pro seu conteúdo, beleza? Inclusive, esse é o tipo de coisa, essas perguntas, essas técnicas de entrevista e tal, é o tipo de coisa que você pode utilizar, inclusive, pra sua live, pro seu chat. De repente, você já tem lá alguma, 2, 3 pessoas lá que já te acompanham. Pô, prepara umas perguntas que possam ser interessantes pro pessoal do chat responder. Porque aí, se você faz uma pergunta, você motiva o pessoal a participar do chat, conversar com você, interagir com você. Se chegar uma outra pessoa lá, ver que tá acontecendo alguma coisa, opa, já tem um movimento aqui. Então tem mais chance da pessoa também ficar na sua live. Então essas são todas coisinhas simples, assim, veja que assim, não tem nada difícil que eu tô falando aqui. É claro, tem que sentar, tem que fazer uma preparação e tal, mas não é coisa do fim do mundo, não é coisa absurda, não é coisa super difícil de você fazer, dá pra você fazer bem tranquilo. Você pode também fazer brincadeira, sempre que você puder, tipo, deixar o clima mais leve, pô, fazer uma brincadeira, fazer uma piada, utilizar o humor aí pra manter a sua transmissão mais leve, mais envolvente, mais interessante aí pras pessoas, beleza? Mesmo que você não seja a pessoa mais engraçada do mundo, não tem nada a ver com ser extrovertido ou com ser introvertido. Às vezes, assim, você não precisa ficar forçando graça. Se é do seu jeito, beleza. Mas às vezes, né, sempre que você puder, lembrei uma piadinha, lembrei uma gracinha e tal, fala, não tem problema. Conta ali, acho que é sempre legal você sempre procurar deixar o clima aí da sua live mais leve, mais interessante. Lembrando, agora, se você quiser aprender a fazer uma live mais maneira, se quiser mais dica, coisa mais aprofundada, com mais técnica, vai no nosso clube de membros, porque a gente tá lá colocando os aulões com informações mais aprofundadas, mais detalhadas para você que quer realmente entender como é que funciona esse negócio de fazer live, de entretenimento, etc. Beleza? Então é isso, até o próximo, um abraço e até mais. Falou!